Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu noticiário com informações atualizadas e resumidas, principalmente para os que acompanham meus endereços na internet. Tem o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e, eventualmente, no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Quero mandar um abraço para todos vocês que seguem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, que tem uma aceitação enorme, assim como no YouTube, mas o blog me parece que tem uma aceitação maior, talvez porque eu possa colocar mais textos. O blog tem essa possibilidade, né, de ter muito texto, aí a pessoa pode fazer pesquisa, pode copiar, pode interpretar, pode ficar à vontade. Então, o Web Jornal do Paulo Maciel é a edição de sábado, último dia do mês de outubro de 2020. Estamos no último dia, o mês de 31 dias. Os santos são Santa Lucila, São Quintino e Santo Afonso. É a 30ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. A fase da lua é crescente. Bem, neste dia 31 de outubro comemora-se o Dia da Dona de Casa, parabéns! Dia da Reforma Protestante, Dia das Bruxas, Halloween, Dia do Saci, tem até Dia do Saci, gente. É um personagem de Monteiro Lobato, né? Tem até o dia do Saci, eu nem sabia que tinha dia do Saci. Bem, mas como tem dia do Halloween que é a bruxa, né? Pode ter dia de tudo. Dia Mundial da Poupança, isso aí é importante. E Dia Nacional da Poesia. Opa, poesia é importante demais, eu também gosto de poesia. Parabéns aos poetas e poetisas. Bem, agora vamos ver como fechou o mercado do café. Como fechou no Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos do produto em grão. Vamos ver como se comportou esse principal produto agrícola do Espírito Santo na sexta-feira à tarde, no fechamento dos negócios, dia 30 de outubro de 2020. O Arábica Bebida Dura, R$ 475, Arábica Bebida Rio, 373, Conilon o Conilon Bica Corrida, tipo 78, 391. O dólar fechou em baixa de 0,47% no mercado financeiro de São Paulo, cotado a R$ 5,73. A Bolsa Brasileira teve uma queda de 2,72% e o índice Ibovespa atingiu 93.952,40 pontos. A inflação dos últimos 12 meses, segundo o índice utilizado pelo Banco Central, 3,14%. Taxa Selic, 2% ao ano. Salário mínimo em vigor, R$ 1.045. Salário mínimo por hora, R$ 4,75 e por dia, R$ 34,83. Mais notícias para você. Olha, foi de muita chuva a sexta-feira em Colatina. Muita chuva mesmo na sexta-feira, penúltimo dia do mês de outubro, dia 30. Houve chuva no período matutino, chuva no período vespertino e também à noite. A previsão meteorológica é de mais chuva em vários municípios do Espírito Santo neste sábado. Agora, olha essa notícia aqui que é da violência urbana. Não podemos deixar de falar da violência urbana. Ela está aí presente, nós temos que divulgar. Não podemos tapar o sol com a peneira, fingir que não há problema. Há sim, carro metralhado e homem morto na Grande Vitória. Um automóvel foi metralhado no bairro Feu Rosa, no município da Serra, região metropolitana do estado do Espírito Santo. Havia 3 pessoas dentro do carro. Ao serem atacados, um dos homens, saiu do carro e tentou correr,
mas foi alvejado por cerca de 20 tiros, minha nossa, morrendo no local. Foram encontradas, olha só, foram encontradas cápsulas como eu posso dizer, a cobertura das balas, não é isso? Então foram encontradas cápsulas de 3 calibres diferentes. O corpo do homem executado foi recolhido e levado para o DML, o Departamento Médico Legal de Vitória, capital espírito-santense. 2 dos ocupantes do veículo conseguiram escapar. 2 conseguiram escapar, mas teve esse que foi alvejado letalmente. A polícia acredita que o caso tenha relação com entorpecentes. Agora vamos aliviar, depois que a gente fala assim de uma notícia pesada como essa, um homem metralhado, morto, nossos pêsames à família, não sabemos as condições dessa família, desse homem, mas desejamos que a família receba a solidariedade. Bem, então, depois de uma notícia pesada, vamos falar um pouquinho de famosos. Os famosos que são muito conhecidos pela população brasileira de um modo geral. Vamos ver aqui alguma notícia sobre a Suzana Vieira. Suzana Vieira é uma atriz septuagenária, muito conhecida em todo o Brasil, fez muitas novelas. Hoje ela está com 78 anos. Então surgiu uma notícia sobre a Suzana Vieira, dizendo que nesse tempo de pandemia ela ficou um pouco depressiva e disse também que está sem reservas financeiras. Será? Não, porque é uma pessoa muito famosa, muito conhecida, uma atriz. Bem, a atriz Suzana Vieira, de 78 anos de idade, ainda encontra-se reclusa e sozinha em sua casa no Rio de Janeiro, a capital fluminense. Seu filho único mora nos Estados Unidos. Em entrevista a um canal da internet, a artista disse que passou por fase depressiva emocionalmente por causa do isolamento, além de enfrentar um tratamento para anemia rara e leucemia, que é câncer no sangue. Então, ela já vem fazendo esse tratamento há algum tempo. E com o isolamento, ela fica preocupada, né? Ela revelou também que em sua vida de trabalho, essas várias décadas de trabalho, ela ganhou muito dinheiro, mas gastou tudo, principalmente com passagens aéreas, para viagens pelo mundo. Olha aí, curtindo as viagens por vários países. Ela falou que foi a vários países, disse que conhecia muitos deles. Então, ela garantiu que não tem reservas. Olha o que ela disse. Ela, pelo menos, falou isso nesse programa via internet, um programa num canal, acho que é do YouTube, né? Ela falou que não tem reservas financeiras, mas não tem lastro para uma possível necessidade inesperada. Hoje, ela está tranquila porque é empregada da maior emissora de televisão do país, que é a TV Globo. Mau tempo causou, olha aqui, mau tempo causou a morte de cantor. Vocês lembram da morte daquele cantor da música Jennifer? O nome dela é Jennifer. O nome dela é Jennifer. Pois é, esse cantor morreu algum tempo atrás. Eu não sei quantos meses tem, mas agora saiu o laudo. Mau tempo causou a morte desse cantor. O saudoso cantor Gabriel Diniz, que fez sucesso com a música Jennifer, morreu por conta das condições meteorológicas, ou seja, o mau tempo. O artista morreu tempos atrás na queda de um avião que o transportava na região nordeste do país. Incêndio em presídio no Espírito Santo. Olha essa notícia, hein? Um incêndio destruiu o depósito de um presídio de Tucum, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. Essa penitenciária é do regime semiaberto. Os militares do Corpo de Bombeiros atuaram no local por cerca de 2 horas. Ninguém ficou ferido. Menos mal, né? Destruiu o depósito, mas não houve ferido. Um caminhoneiro idoso, meu Deus, olha, eu quando vejo notícia assim, eu acho que as pessoas
não deixa a cabeça funcionar, não é? Porque a pessoa idosa, já com 70, quase 80 anos, gente, não pode deixar se envolver com uma coisa dessa. Um caminhoneiro idoso foi preso por armazenar e compartilhar imagens de crianças fazendo sexo com outras pessoas. Ou seja, ele não estava na cena. Mas, mesmo assim, o ato é considerado crime, pois trata-se de pornografia infantil. Ele armazenava vídeos de crianças fazendo sexo com outras pessoas. Pornografia infantil. Então é crime, mesmo que ele não estivesse no meio daquelas cenas. O homem tem 77 anos e foi preso na sua casa, na Serra, região da Grande Vitória, no Espírito Santo. A fiança arbitrada pela polícia foi de R$10 mil para ele ser liberado. Mas, como não foi paga a fiança, o homem será enviado para o Centro de Triagem de Viana, segundo informou a Polícia Civil. Explosão em automóvel com morte na capital do Espírito Santo. Meu Deus, vocês viram a cena do carro que explodiu? Que terrível, gente. Puxa vida. Vamos lá, vamos falar essa notícia para quem não viu, ou para quem já viu essa notícia, saber mais detalhes. Vamos lá, deixa eu hidratar minhas pregas vocais antes de falar. Porque é uma notícia que impressiona. Um carro pegou fogo, explodiu numa avenida de Vitória, capital do Espírito Santo, e o motorista morreu carbonizado. O condutor teria ficado preso no cinto de segurança. Populares tentaram auxiliar, tentando salvá-lo, mas não houve como retirar a vítima com vida. A orientação do Corpo de Bombeiros é chamar a equipe especializada e esperar que ela chegue ao local e não interferir sem conhecimento. Mas ali na hora os populares querem salvar a vida da pessoa. Isso aí não tem como você ficar esperando e olhando. É difícil. Aí fala-se no kit gás pode ter sido a causa, mas eu nem sei se o carro é a gás. Mas há outras possibilidades, como bateria, cabeamento solto, etc. Esse acontecimento foi nesta sexta-feira, dia 30 de outubro. E temos mais dados aqui sobre esse incêndio veicular. As chamas tomaram conta rapidamente do carro e as causas da explosão estão sendo investigadas. O problema ocorreu por volta do meio-dia da sexta-feira. O veículo seguia no sentido Goiabeiras-Camburi, na capital Vitória. A explosão foi de grande magnitude. Dizem que tremeu tudo ali na região. O capitão Pedrone, do Corpo de Bombeiros, disse que será realizada a perícia científica para definir as causas do acidente. Quer dizer, tudo que se fala sem perícia é apenas uma previsão inicial. Olha, agora vamos falar aqui em Colatina sobre cirurgias eletivas, porque as cirurgias eletivas, elas pararam, não estão acontecendo. Então agora parece que vão ser retomadas essas operações. Vamos ver. Bem, em Colatina, algumas vagas destinadas a pacientes com Covid-19 na Santa Casa de Misericórdia Doutor de Lubinda foram desocupadas e servirão para doentes ligados a cirurgias em geral, como as cirurgias chamadas de eletivas. Os pacientes foram transferidos da Santa Casa para o Hospital São José ou para Linhares. No município são 135 óbitos por Covid desde o início da pandemia em território colatinense. 135, né? Nossos pêsames às famílias que perderam seus entes queridos. Eu acho que as pessoas que perderam seus entes vão fazer uma homenagem neste dia de finados, segunda-feira, 2 de novembro. Na Igreja Católica, inclusive, os fiéis católicos foram chamados a levar fotos de seus entes falecidos, porque haveria homenagens na internet e também presencialmente nas missas.
Terremoto na Europa. Olha, um terremoto atingiu a Turquia e a Grécia na Europa nesta sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Segundo as informações iniciais, pelo menos 14 pessoas morreram. São números do início do terremoto, gente. Esse número pode ter aumentado ou não. Eu estou falando do início do terremoto, porque depois eu não acompanhei mais essa notícia, mas o importante é registrar que houve um terremoto que matou inicialmente pelo menos 14 pessoas na Turquia e na Grécia. Agora vamos falar de sorteio de um dinheiro poupudo. É um dinheiro grande, 52 milhões. Você gosta de apostar na Mega Sena? Pois é, então hoje tem sorteio, hein? O último sorteio anterior foi na quarta-feira, dia 28 de outubro. E naquele sorteio de quarta-feira, ninguém fez as 6 dezenas, ninguém acertou. Por isso, o prêmio acumulou em 52 milhões de reais. Né? Quem fez a quina na quarta-feira ficou com mais de 54 mil reais. E quem fez a quadra recebeu R$1.011. E a estimativa de prêmio para o concurso desta data de hoje, que é o sábado, 31 de outubro, a estimativa é de 52 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até o horário que a sua lotérica ficar aberta, né? Pelo menos se for até às 19 horas. A aposta simples, com 6 dezenas, a mais barata, custa R$ 4,50. Agora vamos falar aqui de pesquisa de preços. Eu faço as minhas compras e pego o cupom fiscal, a nota fiscal, então eu posso falar para vocês qual o preço que eu paguei e vocês ficam com o preço na cabeça para poder procurar depois também. É uma espécie de pesquisa, porque eu vou lá no estabelecimento que vende pelo menor preço, compro e depois coloco aqui no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e transmito aqui também no Web Jornal do Paulo Maciel. No caso, hoje, edição de sábado, 31 de outubro de 2020. Eu comprei, olha, rosquinha Capital. Olha, é uma rosquinha muito gostosa. Rosquinha Capital, fabricada por Valdice Krause Casagrande. Essa rosquinha, deixa eu ver o valor que eu paguei. Vamos lá. Comprei no dia 30 de outubro de 2020. Paguei R$ 3,99. Olha aí, R$ 4,00, né? Arredondando, R$ 4,00. Foi um preço bom. O menor preço que eu encontrei em Colatina. Foi no Supermercado Bussolar Limitada, que popularmente é conhecido como Edson Supermercados, loja 4. Funciona na Avenida das Nações, número 1500, no bairro Colatina Velha, em Colatina. Agora, outra coisa que eu comprei foi queijo Minas Frescal Sunny Day. O quilo, R$ 27,90. Foi o preço mais em conta também. Às vezes eu encontro por R$ 24,00 e alguns centavos, mas no dia que eu comprei estava em R$ 27,90. Foi no Real Mar Distribuidora Limitada, Extrabom Supermercados. O nome fantasia é Extrabom Supermercados. Avenida Getúlio Vargas, 517, no centro de Colatina. Tem mais ainda, mais uma compra, amendoim branco Sudeste 500 gramas, R$ 4,99. O menor preço que eu encontrei, R$ 4,99. Foi no dia 29 de outubro de 2020, no local, deixa eu ver o local, Supermercado Gobete, Rua Adamastor Salvador 473, Colatina, em frente à rodoviária Alderico Tedoldi, estação rodoviária Alderico Tedoldi. Agora, doenças que matam mais que Covid. É uma notícia interessante, até uma reflexão, serve para uma reflexão, que foi passada pelo jornalista Alexandre Garcia no seu canal no YouTube. Então, neste ano de 2020, disse o Alexandre Garcia, eclodiu a pandemia do novo coronavírus. De 16 de março a 28 de outubro de 2020, foram registrados 149.698 óbitos por Covid. Então, anotem aí, de 16 de março,
quando começou, a 28 de outubro, 149.698 casos da Covid. Casos não, óbitos por causa da Covid. Quase 150 mil, mas não chegou a 150 mil, 149.698 mortes. No mesmo período, no ano passado, 2019, morreram 212.977 pessoas com insuficiência respiratória e pneumonia. Muito mais que a Covid matou neste ano, hein? E outros 172.567 pacientes morreram por doenças coronarianas e AVC, acidente vascular cerebral, mais também que a Covid neste ano, hein? Os dados são do site Transparência Registro Civil. Agora, é justiça muito à vontade. O Alexandre Garcia, ele passa uns dados interessantes também, e aqui ele passou algo como curiosidade sobre o Poder Judiciário. Olha o que ele disse no seu canal, no YouTube, no dia 29 de outubro de 2020. Na sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, há uma semana, um ministro estava de toga da cintura para cima e somente de cueca da cintura para baixo. Meu Deus! Ele, por acaso, se levantou distraído e apareceu somente a cueca. O Alexandre Garcia que disse isso. No estado da Bahia, houve casos de advogados que estavam dirigindo carros e participando de audiência. Como pode? Dirigindo carro e participando de audiência? E falou até do estado do Espírito Santo, de onde eu falo de Colatina, cidade da região noroeste do Espírito Santo, com 123.400 habitantes. E o Alexandre Garcia disse que no Espírito Santo, a Câmara captou um desembargador. Deixa eu ver essa notícia aqui, já que é do meu estado, Espírito Santo. A Câmara interna, ela captou a imagem de um desembargador dando doce na boca da servidora do Tribunal de Justiça. Dando doce na boca, né? E uma desembargadora estava ao telefone enquanto o advogado tentava convencê-la sobre a inocência do seu cliente. Olha aí, dados sobre, né, a justiça, dados curiosos. E candidatos, hein? Nós estamos aí próximos de chegar a um período eleitoral, que será em 15 de novembro. Tem candidatos milionários no Bolsa Família. Foram detectados 59 candidatos milionários no programa Bolsa Família. Há 1.320 candidatos na eleição de 2020 que recebem o auxílio emergencial por conta da Covid-19 e são milionários. Ué, e a Justiça Eleitoral não vai fazer nada, não? Vamos ver aqui. A notícia não terminou ainda. O Tribunal de Contas, a Caixa Econômica Federal e a Justiça Eleitoral estão investigando esses casos. Tem que investigar e punir, né? Que vergonha! Se são milionários, como é que estão recebendo Bolsa Família ou recebendo auxílio emergencial? Que vergonha! Que sejam até cassados, né? Candidaturas cassadas. Bem, vai caber à justiça resolver, mas é a minha opinião. Acidente com morte na BR-101. Um acidente de trânsito aconteceu na quarta-feira, 28 de outubro de 2020, resultando na morte de um motorista de automóvel na BR-101, no município da Serra, na Grande Vitória. O automóvel seguia no sentido bairro Serra Sede e bateu num caminhão capotando. O condutor morreu no local. Um outro automóvel também capotou nessa mesma ocorrência. Praia da Costa tem acidente. Um acidente automobilístico também foi registrado no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, Grande Vitória. Aparentemente, não houve casos de gravidade. Foi um acidente, eu acho que apenas o carro ficou virado na rua, mas não houve gravidade para os ocupantes. Perseguição a criminosos em Vitória. A Guarda Civil Municipal, a GCM de Vitória, capital do Espírito Santo, foi chamada e perseguiu 3 suspeitos no bairro Reta da Penha. Em um automóvel, os indivíduos atropelaram uma pessoa. Houve a reação violenta de um jovem de 27 anos de idade.
Os 3 foram detidos e um baleado. Meu Deus do céu. Morro do Cruzamento problemático. É um morro da capital do Espírito Santo, Vitória. No Morro do Cruzamento, em Vitória, policiais da Força Tática fizeram uma patrulha e os indivíduos suspeitos, ao avistarem os homens da lei, empreenderam fuga. A Polícia Militar apreendeu armas, inclusive uma submetralhadora. Os suspeitos fugiram. A ocorrência foi finalizada na Delegacia Regional da capital. Disparos de arma no Forte São João, também em Vitória. Meu Deus, Vitória também com vários casos de violência. O secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, informou que houve disparos de arma de fogo na região do Morro do Cruzamento, Morro do Romão e Forte São João, mas não se pode dizer que foi tiroteio, que é o confronto. Tiroteio seria o confronto. Pode ter sido traficante apenas atirando para o alto, algum alucinado por drogas disparando, entre outras ações que não sejam classificadas como tiroteio, explicou o Coronel Ramalho. Não houve denúncias à polícia também, ele disse. No Morro do Romão, uma equipe de reportagem foi abordada por criminoso com arma ao parar de gravar uma entrevista e teve que descer da comunidade. Olha aí. Violência urbana, gente. E os criminosos cada vez mais atrevidos. O secretário informou que jovens de 12 a 28 anos protagonizam ondas de violência contra a comunidade. A ocorrência, essa última aqui, é de quarta-feira, 28 de outubro de 2020. Chefe do tráfico preso, ou pelo menos algum criminoso foi preso. Então vamos a essa notícia. O Major Celante da polícia, Celante não, Carvalho, me enganei aqui com o nome. O Major Carvalho, da Polícia Militar, informou que durante uma operação foi preso o chefe do tráfico de entorpecentes da Grande Jacaraípe, na Serra, região metropolitana do Espírito Santo. Ele é suspeito também de ter praticado outros crimes, além do tráfico de drogas, e foi levado para o centro de triagem de Viana. Tenente com drogas permanece preso. Olha, um tenente da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo, em cuja casa, em Vila Velha, Espírito Santo, foi encontrada grande quantidade de drogas, permanece preso. A sua enteada também foi detida e levada para um presídio. Tiros registrados em bairro Vila Velhense. Olha, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, a comunidade está amedrontada. Segundo informações de pessoas que não querem ser identificadas, de domingo para cá, houve pelo menos 3 momentos. Olha, gente, domingo para cá, hein? Até pelo menos a quinta-feira, houve 3 momentos tensos de disparos de tiros. Os estampidos foram gravados por um morador e o vídeo enviado para um programa noticioso. Agora vamos falar desse feriadão, já que nós estamos no sábado, dia 31 de outubro de 2020, e na segunda-feira será meio feriado, dia de finados. Tem muitos estabelecimentos que não abrem, tem outros que vão abrir. Por exemplo, aqui em Colatina, eu soube que alguns supermercados vão abrir, outros vão ficar fechados. Já o servidor público não trabalha no feriado, ponto facultativo, né? Então vamos ver o que vai acontecer. A Polícia Rodoviária Federal já iniciou uma operação nas estradas para prevenir os acidentes. Olha, esse fim de semana, então, prolongado, já tem a fiscalização nas estradas pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF. A Operação Finados começou na sexta-feira, 30 de outubro, e prossegue até a segunda-feira, 2 de novembro de 2020. A previsão dos serviços de meteorologia é de que será um feriadão com chuvas, hein? Será que vai se cumprir essa previsão? Vamos esperar para ver, né? Feriadão, então, de acordo com os serviços de meteorologia, com chuvas. Agora, manchetes do jornal impresso A Tribuna, edição de sexta-feira, 30 de outubro de 2020. Vamos ver aqui, manchetes de capa.
de coração novo após infarto aos 19 anos. 1.500 empregos para desmontar plataformas de petróleo. E agora, Domi, técnico do Flamengo, tem de escolher qual goleiro vai ser titular. Estrelas Hugo Souza e Diego Alves, ótimas atuações. É uma legenda de fotografia de capa. Temos aqui também Nutridicas, irritabilidade, depressão, ansiedade, falta de atenção e cansaço podem estar associados à alimentação. Deixa eu ver mais. Rapaz mata primo de 8 anos a facadas e deixa avós feridos. Meu Deus do céu, já falei essa notícia aqui, mas é terrível um acontecimento desse. Outra notícia, outra manchete, mais de 200 imóveis irregulares no centro de Vitória. Nos últimos 2 anos, a prefeitura notificou proprietários que nada resolveram. Máquina remove o que restou da marquise que desabou e feriu um ambulante na cabeça. Prédio do centro de Vitória permanece interditado e vai passar por vistoria. Tem uma foto aqui de capa. Novo tipo de coronavírus preocupa especialistas. Variante da doença surgiu na Europa, se espalhou rápido por grande parte da Europa e é responsável pela maioria dos novos casos de Covid-19 em uma segunda onda de infecção. Busca por vacina pode ser prejudicada, segundo dizem os médicos. Não tem vacina ainda, hein, gente? É importante saber. Não existe vacina concluída ainda. Gostosuras no Halloween. Seleção para trabalhar em escolas de todo o estado. Agora vamos à notícia sobre o futebol. Vou falar sobre o Verdão, o Palmeiras, que é um dos grandes times do país. Fora de casa, o Palmeiras venceu o Bragantino por 3-1 na Copa do Brasil. 3 gols na etapa inicial garantiram a tranquilidade para o jogo da volta. Então vamos à notícia completa. No estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, Bragantino e Palmeiras abriram as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo foi na quinta-feira, 29 de outubro de 2020. As duas equipes entraram diretamente nesta fase. O Bragantino, dono da casa, por ter sido campeão da Série B de 2019. Palmeiras, por ser um dos representantes brasileiros na Libertadores da América desta temporada. O alviverde da capital de São Paulo foi melhor desde o início do jogo, ao vencer por 3-1. A partida de volta acontece a partir das 19 horas da próxima quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020, no Allianz Parque, em São Paulo. Para continuar vivo, a tarefa do time do interior paulista é mais difícil. A classificação nos 90 minutos só vem com uma vitória por 3 gols de diferença. Abrindo uma vantagem de 2 gols em São Paulo, o Bragantino leva a decisão aos pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate na Copa do Brasil. Vamos esperar então o próximo jogo no Allianz Parque, antigo Parque Antártica, ou Palestra Itália, dia 5 de novembro, quinta-feira. Vamos a outra notícia. Vamos falar que o desemprego está melhorando, né? A situação do desemprego está melhorando com o surgimento de novas chances de trabalho. Pelo segundo mês seguido, o país criou empregos formais. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, da Secretaria de Trabalho e do Ministério da Economia, 313.564 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. Este foi o melhor resultado para 8 meses de setembro, desde o início da série histórica do CAGED em 2010. No acumulado do ano, no entanto, o mercado de trabalho continua sentindo o impacto da pandemia. De janeiro a setembro, foram fechadas 558.597 vagas, o terceiro pior resultado para o período desde o início da série histórica em 2010. Só perde para os 9 primeiros meses de 2015 e 2016. Bem, na divisão por ramos de atividade, todos os 5 setores pesquisados criaram empregos formais em setembro. Isso é bom, né? Então, na divisão por ramos de atividade, todos os 5 setores pesquisados criaram empregos.
A estatística foi liderada pela indústria, com a abertura de 110.868 postos. O indicador inclui a indústria de transformação, de extração e de outros tipos. Com 80.481 novos postos, os serviços vêm em segundo lugar. A criação de empregos no setor de serviços quase dobrou em relação a agosto. Em seguida, vem o grupo Comércio, Reparação de Serviços, Automotores e de Motocicletas, com 69.239 novas vagas. Em quarto lugar está o setor de construção, com 45.249 postos. O grupo que abrange a agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura abriu 7.751 postos em setembro. Então, a informação completa está no meu blog. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos falar agora sobre ponto de drogas disfarçado, mas a polícia descobre tudo, gente. Vocês que ficam fazendo coisas erradas, não pensem que a polícia vai deixar de descobrir, não, porque ela descobre. Ainda mais agora que nós temos o telefone muito ativo, 181, com a ajuda, o auxílio da população de bem. Então, sempre descobre quem está praticando o crime. Olha, o DENARC descobriu uma barbearia de fachada que abrigava boca de fumo em Vila Velha, na região metropolitana do Espírito Santo. 3 pessoas foram presas e 6,5 kg de maconha apreendidos durante a operação do Departamento Especializado em Narcóticos, DENARC, da Polícia Civil do Espírito Santo, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Os policiais foram até o bairro averiguar informações acerca de uma suposta barbearia de fachada que servia como base de distribuição de drogas na região. Após levantar informações por cerca de 2 semanas, a polícia constatou que o imóvel é composto de um ponto comercial onde havia uma barbearia na parte da frente e nos fundos havia uma espécie de alojamento. No entanto, a barbearia servia de fachada para o tráfico de drogas que ocorria ali. A explicação é do delegado Alexandre Falcão, que responde pelo DENARC. A equipe do DENARC se dirigiu até o local e flagrou a atividade criminosa. As investigações apontaram que o imóvel era usado para armazenar, preparar, distribuir e comercializar entorpecentes. Além da maconha, 9 porções de haxixe ou haxixe e 2 balanças de precisão foram apreendidas. 3 homens de 19, 26 e 27 anos que estavam no estabelecimento quando os policiais chegaram também foram detidos. Ao notarem a presença da polícia, eles tentaram fugir, mas foram alcançados. Olha, o mais velho se apresentou como barbeiro, responsável pelo estabelecimento comercial. Os 3 foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Meu Deus do céu. Gente, não vamos deixar que, se você é pai, são jovens, você é pai, se você é mãe, alerte seus filhos para não entrar nessa. Agora vamos falar de uma notícia boa. Nasceu criança, como dizia meu amigo José de Almeida quando trabalhava em rádio, né? É meu colega de rádio, José de Almeida. Hoje nós não estamos mais no rádio, mas nós somos radialistas. Temos a carteira permanente de radialista. Bem, nasceu criança. Por que eu estou falando nasceu criança? José de Almeida falava sempre assim, nasceu criança quando nascia um bebê e as pessoas pediam para anunciar. E aqui foi a polícia militar que ajudou no nascimento de uma criança. Policiais militares do 6º Batalhão foram acionados por um motorista de aplicativo Uber para ajudarem uma mulher de 27 anos que estava entrando em trabalho de parto dentro de um veículo na rodovia BR-101, nas imediações do bairro Campinho da Serra 1, na Serra. Olha, a equipe da Força Tática, é assim que eles chamam, né? A equipe da Força Tática, composta pelo Sargento Pereira, Cabo Ombre e Soldado Batista. A equipe seguiu em direção à 3ª Delegacia Regional da Serra para a entrega de um material apreendido quando receberam um chamado
de um motorista de Uber que estava sem saber o que fazer com a mãe em seu veículo, já apresentando sinais de que iria ganhar o bebê. Além disso, a rodovia estava com grande engarrafamento devido a um acidente ocorrido mais cedo. Imediatamente, a equipe se prontificou a prestar os primeiros socorros e o bebê veio ao mundo em bom estado de saúde com a ajuda dos policiais militares. Parabéns! Olha aí que coisa boa, né? A mãe e a bebê, uma menininha, foram mantidas no banco traseiro do veículo, um Uber, devido a filha se encontrar ligada à mãe pelo cordão umbilical. Sendo assim, a equipe providenciou... Vamos ver o que a equipe providenciou. Deixa eu ver aqui. A abertura das vias. Ah, sim, foi pedindo, né? Talvez com a sirene, né? Abertura das vias e a escolta do veículo como segurança para que os ocupantes chegassem o mais rápido possível até o Hospital Estadual Dr. Jaime dos Santos Neves. A mãe e a filha deram entrada na maternidade e foram atendidas por um profissional médico que disse que ambos estavam saudáveis. Para o sargento Pereira, foi muito gratificante como policial militar poder contribuir para que esta criança viesse ao mundo, em meio a uma rotina agitada de luta contra a criminalidade. Parabéns, parabéns, né? E ele disse o seguinte, vamos ver as palavras dele. Somos da Força Tática, trabalhamos na área operacional, então nosso cotidiano é deter criminosos e apreender ilícitos. Não imaginava que, ao caminho do DPJ, nos depararíamos com uma situação inusitada assim. Estou muito grato e feliz por ajudar. Foi muito emocionante prestar esse atendimento. Ainda não sou pai, mas tenho muita vontade de ser, revelou o sargento Pereira. E eu, mais uma vez, parabenizo. Uma viatura foi enviada ao hospital na manhã do dia seguinte para conversar com a mãe, a senhora Wanda de Jesus Santos, e fazer uma visita tranquilizadora. Ela contou à equipe de jornalismo da Diretoria de Comunicação da Polícia Militar que eles estão bem e descreveu a ajuda dos policiais militares como providência divina. Que bom, né? Só consigo pensar que eles estavam passando por ali naquele momento, no meio do engarrafamento, por uma vontade de Deus. Aqueles policiais foram verdadeiros anjos na minha vida. Sou extremamente grata, desabafou a mãe. Inicialmente, ainda no Uber, a mãe estava indecisa quanto ao nome do bebê, mas depois foi decidido que a menininha se chamará Maria Elisa. 2 quilos, 250 gramas e 43 centímetros. Wanda e sua filha deveriam ter alta médica neste fim de semana. Eu não sei se vão ter, mas a informação é de que teriam alta médica neste fim de semana. Ok? Agora vamos a outra informação muito importante, gente. Olha, nós temos que agir mais, nós cristãos, nós que defendemos o amor, a esperança, a fé, nós temos que agir mais. Olha uma proposta antibíblica que está por aí. Obrigatoriedade da ideologia de gênero nas escolas deve ser julgada em novembro, agora em novembro, que começa amanhã. O mês começa amanhã, vai ser julgada em novembro pelo Supremo Tribunal Federal. Então vamos a essa notícia, que é do site da Assembleia de Deus. Denominação religiosa Assembleia de Deus, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Depois eu vou falar também sobre o mesmo assunto com a informação passada pela Igreja Católica. Obrigatoriedade da ideologia de gênero, gente. Olha, é uma proposta antibíblica e demoníaca. Uma ação que pede a entrada obrigatória da ideologia de gênero nas escolas está com julgamento agendado para o dia 11 de novembro de 2020, vai cair numa quinta-feira, no Supremo Tribunal Federal, STF. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. Segundo o próprio site do STF, a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5.668, ajuizada pelo PSOL,
pede que o Supremo Tribunal Federal, o STF, dê interpretação, conforme a Constituição Federal, ao Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei número 13.005/2014, para reconhecer o dever constitucional das escolas públicas e particulares de prevenir e coibir o bullying homofóbico consistente em discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual, bem como de respeitar a identidade de crianças e adolescentes LGBT no ambiente escolar. Meu Deus! É preciso que a sociedade em geral e as escolas em particular respeitem essas crianças e adolescentes que não se enquadram na heterossexualidade cisgênera, ou seja, as crianças e adolescentes que não sentem atração por pessoas de gênero oposto e que se identificam com o gênero socialmente atribuído a si em relação à sua genitália. O pessoal na ADI destaca a participação do corpo docente na proposta. Na ação, o pessoal pede uma liminar que garanta que as escolas particulares e públicas permitam a manifestação de comportamentos entendidos como de pessoas homossexuais, bissexuais, assexuais, travestir, transexuais ou intersexos, respeitando a identidade de gênero com a qual se identificam crianças e adolescentes, segundo o STF informou em seu site. Essa notícia é do site www.cpadnews.com.br. É o site da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. É uma denominação cristã. Agora nós temos aqui também uma informação ligada à Igreja Católica, de um grande professor de História da Igreja. É o professor Felipe Aquino. Vamos ver o que ele diz. Ele diz o seguinte em seu canal no YouTube, professor Felipe Aquino. Procure aí você para se informar melhor, porque eu vou fazer uma síntese aqui. Em 2015 ou 2016, quiseram colocar como obrigatória nas escolas, no Plano Nacional de Educação, a chamada ideologia de gênero, e o Congresso Nacional, graças a Deus, rejeitou essa proposta. Na época, essa rejeição atendeu a um grande movimento de cristãos católicos e protestantes evangélicos. A maioria das cidades do Brasil, através das câmaras municipais de vereadores, colocou também a proibição de se ensinar nas escolas a famigerada ideologia de gênero. Por essa ideologia, não existe homem e nem mulher, não existe sexo. Para os ideólogos desse pensamento, o sexo do homem e da mulher não é algo natural, é algo que se aprende com a sociedade. Mas, na verdade, a própria ciência diz que nós nascemos homem ou mulher. Geneticamente, quem tem no cromossomo sexual XX é mulher, e quem tem XY é homem. Não existe outra característica como XZ, XH, XL. Mas esses ativistas têm o objetivo de destruir a família, destruir o casamento cristão, pois se não tem mais sexo, acabou a família. Deus fez o homem e a mulher, uniu o homem com a mulher para serem uma só carne. Então, se não existe mais homem nem mulher, não existe mais casamento cristão e nem mais família cristã. Com isso, continua o professor Felipe Aquino, a base da sociedade, que é a família, vai ser pulverizada. É tudo que o demônio quer. Não é à toa que a irmã Lúcia, a vidente de Fátima, em Portugal, pouco antes de morrer, escreveu uma carta ao cardeal Cafarra, presidente do Conselho Pontifício da Família, criado pelo Papa João Paulo II, dizendo que a última investida do demônio seria contra a família e a vida, ou seja, a favor do aborto e pela destruição da família. E é o que está se vendo nos últimos tempos, pois surge uma nova tentativa de aprovar a ideologia de gênero nas escolas como obrigatória. Então, diz o professor Felipe Aquino que um partido político entrou no Supremo Tribunal Federal, STF, pedindo que a Corte declare como inconstitucional o que foi aprovado no Congresso Nacional. Em resumo, esse partido quer que o STF derrube
como se não fosse constitucional o que os deputados e senadores aprovaram anos atrás, proibindo a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, ou seja, nas escolas. A votação será no dia 11 de novembro. E se o STF aprovar esse pedido do partido, pode voltar novamente à obrigatoriedade do ensino de ideologia de gênero nas escolas. As crianças receberão o ensino de que não são menino e nem menina. São crianças e que vão escolher seu sexo mais tarde. Em 2016, a Igreja se pronunciou fartamente contra isso, inclusive o Papa e a CNBB, que publicou nota dizendo, em 18 de junho de 2016, olha o que disse a Igreja, a CNBB na época. A introdução dessa ideologia na prática pedagógica das escolas trará consequências desastrosas para a vida das crianças e das famílias. O mais grave é que se quer introduzir essa proposta de maneira silenciosa nos planos municipais de educação, sem que os maiores interessados, os pais e educadores, tenham sido chamados para discuti-la. Vários bispos se manifestaram contra, como os bispos da Regional Norte 3 da CNBB, de Tocantins e Norte de Goiás, que disseram que existem organizações nacionais e internacionais muito ocupadas em destruir a família natural, constituída por um pai, uma mãe e seus filhos. Hoje, um dos recursos mais perigosos para atentar contra isso se chama ideologia de gênero. Eis aqui colocações do Papa Francisco. Na encíclica Laudato Si, número 155, ele diz: a aceitação do próprio corpo, como vem de Deus, é necessária para acolher e aceitar o mundo inteiro como um dom do Pai e como casa comum. Aprender a acolher o próprio corpo, cuidar dele, respeitar o seu significado é essencial para uma verdadeira ecologia humana. Não se aceita uma atitude que pretenda apagar a diferença sexual por não saber mais lidar com ela. E o Papa diz ainda que existem colonizações ideológicas que procuram destruir a família e não nascem do sonho da oração, da visão que Deus nos dá, vem de fora, como a ideologia de gêneros. Esse erro da mente humana. O Papa comparou a tentativa de impor a ideologia de gênero como a máquina de propaganda nazista. Papa Francisco diz que existem Herodes modernos que destroem, criam projetos de morte que desfiguram a face do homem e da mulher, destruindo a criação. A ideologia de gênero é contrária ao plano de Deus. Eliminar a diferença de sexo é um passo para trás na sociedade. A defesa da família tem a ver com o próprio homem e não o Estado. E negando-se a família, nega-se a Deus, e a origem e a dignidade humana desaparecem. O Catecismo da Igreja Católica diz no seu parágrafo 2333: cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual, conhecendo sua importância para a pessoa toda, a especificidade e a complementaridade. Então fica claro que a ideologia de gênero é algo perverso, diabólico, contra a ciência e contra a fé católica, mas que no mundo inteiro está sendo colocada como que de goela abaixo. Se o STF, o Supremo Tribunal, aceitar o que o partido quer, o pai ou mãe pode ver seu filho, seu menininho, sua menininha, aprender na escola que ele não é homem nem é mulher e que ele pode casar com homem, com mulher ou de outra maneira que quiser. Como é muito difícil atuar diante de juízes do Supremo Tribunal Federal, recomenda-se que deputados e senadores coloquem em pauta, em votação, o projeto de lei 4.754 de 2016, que considera uma usurpação de competência do Poder Legislativo por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também como crime de responsabilidade passível até de impeachment desses juízes, eles legislarem algo que compete ao Congresso. O STF não é para fazer leis, é para julgar o cumprimento das leis.
Elaborar leis é uma competência do Congresso. Os eleitores precisam, então, colocar essa situação para os seus deputados, seus senadores, para que votem o projeto que considera uma usurpação de poder o STF legislar sobre essas coisas. É preciso que os cristãos se manifestem junto aos parlamentares. Se não fizerem isso, os filhos e netos de muitas pessoas aprenderão na escola que não são homem nem mulher e não têm sexo. Vão escolher seu sexo quando crescer, podendo ser homem, mulher, heterossexual masculino, heterossexual feminino, bissexual, transexual e mais uns 50 tipos de gêneros. Olha, é para manifestar mesmo, hein? Leia ou veja no canal do professor Felipe Aquino na internet, que tem 155 mil inscritos. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. E é o que nós precisamos. Shalom Adonai, a paz de Deus. Só Deus mesmo para nos dar a paz.